3:12, Apocalipse. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. 3:21. E ao que vencer lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Pai querido, queremos nesse instante agradecer o bendito privilégio de estar na tua casa, Senhor, e de poder ter comunhão, Pai, um com o outro em torno da verdade. Queremos pedir mais uma vez que o Senhor venha ungir os lábios daquele que fala e os ouvidos daqueles que ouvem, Pai. Que a tua palavra tenha livre curso no nosso coração, tirando aquilo que não é do Senhor, Pai, e colocando, Pai, aquilo que só pertence ao Senhor. Queremos fazer parte do Senhor, queremos que o Senhor faça parte de nós, Pai. Abençoa meus irmãos que aqui estão para ouvir a tua palavra, nossos irmãos, Pai, através da internet. Que o Senhor nos ajude, Pai, a captar aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, e que possamos receber todo o benefício, Pai, que o Senhor tem para nós neste culto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, graças a Deus. Mais uma vez temos o privilégio de estar de volta aqui, revendo a face de todos vocês, agradecendo todos que fizeram esse esforço para estar na casa de Deus, os nossos irmãos aí que vieram de longe, o irmão Jonatas, o irmão Derli, lá de Santana do Livramento, e os nossos irmãos também que fizeram um esforço para estar aqui. Eu fico feliz de ver a face de todos vocês, fico contente, sabendo que Deus tem uma bênção para cada um de nós. Você colocar Deus à frente, você só tem vitória. Quando um homem e uma mulher coloca Deus em primeiro lugar, é impossível ele não ser abençoado. Quando vocês se dispõem para estar na casa do Senhor, é porque vocês têm fé no coração, E a fé, ela move Deus para nos abençoar. Deus, ele está de braços abertos para nos abençoar. Mas há algo que nós precisamos fazer. E se nós formos sábios e dedicarmos a nossa vida a obedecer a Deus, certamente nós venceremos, nós obteremos vitória. A gente pode pregar doutrina e tentar, às vezes, corrigir a igreja, corrigir irmãos e irmãs, mas a maior coisa é a revelação da palavra de Deus, porque se você não tiver revelação, o pastor pode pregar duro, pode tentar corrigir a igreja, mas se não houver revelação da palavra, aquilo não vai produzir obediência, porque a revelação, ela vem para produzir obediência na nossa vida. E a obediência é o que move a mão de Deus a nosso favor. Não adianta nós queremos algo de Deus, queremos ter vitória de Deus, queremos ser prósperos materialmente e espiritualmente, se não houver obediência. Então nós devemos ser sábios. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas se vocês não tiverem revelação, se nós, todos nós, não tivermos revelação, nós não alcançaremos nada de Deus, porque a revelação, ela vem exclusivamente para produzir obediência na nossa vida. E a maior evidência de que você é um homem e uma mulher que tem revelação, é que você obedece. Porque é a desobediência que amarra Deus, que prende Deus de nos abençoar. Quando você obedece, você está obrigando a Deus cumprir sua palavra. Porque Deus, ele cumpre sua palavra, e a sua palavra é baseada na obediência de cada um de nós. Então, quando você não obedece, você está causando mal a si mesmo. Não adianta você buscar nada de Deus sem obediência, porque a obediência é fruto da fé. E quando você diz que tem fé e não obedece, você está mentindo para si mesmo, Então, muitas pessoas, elas perdem a bênção de Deus por falta de obediência.
Se tem uma coisa que amarra a Deus, o Espírito Santo, de abençoar nossas vidas, é a desobediência. Porque a desobediência, ela é fruto da incredulidade. A obediência é fruto da fé. E a Bíblia diz, aqueles que se aproximam de Deus, devem ter fé, crer que Ele existe. Agora, você, eu creio que Deus existe, mas você não move um dedo para obedecer a palavra. Qual é esse Deus que você crê? Porque a crença em um Deus verdadeiro tem que produzir obediência na nossa vida. A maior evidência de um homem revelado, cheio de fé, é que ele obedece. E quando ele obedece, você está obrigando a Deus, porque Deus é obrigado para com a sua palavra. Quando você obedece a Deus, você move a mão de Deus a seu favor. Não é questão de falar, mas eu não tenho fé, eu não consigo alcançar isso. Não, siga obedecendo. Esta é a prova que você tem fé, obedecer, crer na palavra. É isto que Deus falou para Moisés. Se vocês diligentemente obedeceres a minha voz e fizeres tudo quanto tenho mandado, serei inimigo dos teus inimigos. Serei amigos dos seus amigos e inimigos dos seus inimigos. O nosso inimigo hoje pode ser falta de dinheiro, O nosso inimigo hoje pode ser falta de saúde, o nosso inimigo hoje pode ser falta de comunhão com Deus, mas se nós obedecermos a Deus, guardarmos os seus mandamentos e procurarmos ouvir a palavra com atenção, Deus vai ser inimigo daquilo que você está precisando. Deus vai abençoar a sua vida e vai entregar na sua mão, na minha mão, aquilo que nós temos necessidade, irmãos. Porque é impossível a fé falhar, é impossível Deus falhar. É nós que falhamos em não obedecer a Deus. Amém? O que move, leve isso no seu coração nesta noite. O que move a mão de Deus, o que move a atenção de Deus a seu favor, obediência. Obediência, ela é feita por amor à palavra. Amém? O amor, diz o profeta, gera fé. Quando você ama a palavra, você tem fé e você obedece a Deus. Primeiro é o amor, não a fé. Primeiro é o amor. O amor gera fé. Se você ama a Deus como você diz que ama, você tem fé, você confia. E se você tem fé e confia, você obedece. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho nesta noite. Eu tenho falado aí, nos cultos anteriores, alguma coisa a respeito de Deus profeta, E eu tenho ainda mais algumas coisinhas anotadas aqui, para nós desfrutarmos um pouquinho das bênçãos de Deus, através da mensagem de William Branham, E não para melhorar o que o irmão Jonatas falou, mas aprovar, o que ele tem falado, que isto aí é a verdade, Quando nós cremos no ministério do irmão Branham, nós cremos que ele tinha o ministério de Elias. O irmão Branham não era Elias. Como eles querem crer que o pastor Osmar era João. Não, o pastor Osmar tinha o ministério de João. Como o irmão Branham não era Elias, mas ele tinha o ministério de Elias. Todo mundo crê nisso. Mas, no entanto, o irmão Branham não era Elias, o irmão Branham era o irmão Branham. O pastor Osmar diz, o pastor Osmar é o pastor Osmar. Mas o pastor Osmar, para nós, tinha o ministério de João, que estava sobre o irmão Branham quando ele comeu o livrinho. O próprio pastor Osmar pregou isso. O sétimo anjo, quando ele comeu o livrinho, o profeta pregou isso aí, O profeta comeu o livrinho, estava falando do sétimo anjo. E João, quando nós falamos que João é um ministério, não estamos desprezando o pastor Osmar. Às vezes é falta de revelação das pessoas, ou mesmo uma desonestidade de alguns dizer que nós não cremos que o pastor Osmar é João. Nós falamos sempre de João, crendo que o ministério de João está sobre o pastor Osmar. Mas o pastor Osmar não é João. É como profeta. Eu posso chamar o pastor Osmar de João, eu posso chamar o pastor Osmar de profeta. Profeta, o irmão Branham diz que profeta é um pregador da palavra. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, você tem 5 mensageiros e 2 profetas, que selam ali o livro do Apocalipse. E esses mensageiros, ainda que eles não tenham o ofício de profeta, eles são classificados como o Espírito de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas que está na mão de Deus.
No entanto, Lutero não foi profeta, Wesley não foi profeta, Martim não foi profeta, mas eles eram o Espírito de Deus para aquela era. Mas se nós tomarmos a Bíblia, então quando nós falamos que João é profeta, nós temos que esclarecer para a igreja, nós temos que ser honestos. Que profeta que o pastor Osmar é? É um profeta mensageiro ou ele é um pregador que come o livrinho e profetiza outra vez, como o ministério da esposa de Cristo? Porque quando eu falo que o pastor Osmar é profeta, eu tenho que ser sincero. O pastor Osmar, ele é profeta, não mensageiro. Porque a Bíblia está selada com 7 mensageiros, 2 profetas, Brana, Paulo e Brana. É como eu estava conversando com o irmão Jonas sobre isso. Paulo e Brana. Brana é profeta, mas veja que depois de Brana você tem a manifestação do Filho do Homem. O próprio Filho do Homem, quando ele vem, ele não é o 8º, ele é Brana, ele é o 7º. Então, quando nós falamos que João é profeta, não na qualidade de mensageiro, porque se eu pregar isso para os irmãos, eu estou acrescentando na Bíblia. Mensageiros foi 7 mensageiros, 2 profetas e 5 mensageiros, o pastor Osmar pregou isso. Então, não tem como eu encaixar João como um profeta mensageiro. Eu encaixo o profeta João dentro do 7º selo. Os 3 personagens do 7º selo, o anjo forte, descendo na nuvem, Cristo, quando ele pisa na terra e no mar, ele é Brana, o 7º anjo. Está certo? Mas quando ele não explica a mensagem e João se manifesta, João, Brana e anjo forte formam o 7º selo. O mensageiro do 7º selo. E João é o mensageiro do 7º selo. Brana é o mensageiro do 7º selo. Cristo é o 7º selo. É uma unidade, 3 para formar o 7º selo. Então, o pastor Osmar é profeta, representante da esposa de Cristo, com o ministério de uma só pessoa. Então, nós não tiramos a honra do pastor, mas também não queremos dar a ele a honra de um profeta mensageiro, porque estaríamos acrescentando a Bíblia. Então, o próprio Jesus, quando ele vem nesta nuvem, ele não é o 8º, e ele vem depois da mensagem de Laodiceia. O irmão Brana foi o mensageiro terreno da era de Laodiceia. Após Laodiceia, desce um do céu. E o profeta diz, na voz deste celestial é consumado o mistério de Deus, mas esse celestial tem que se tornar um terreno. Então você não tem filho do homem, a parte do 7º selo, do 7º anjo. Como você não tem o ministério da esposa, a parte do 7º selo. Amém? Então eu creio que o pastor Osmar é profeta, não mensageiro, porque eu não posso acrescentar a palavra de Deus. O pastor Osmar, ele é profeta porque profetizou de novo e representou para nós a igreja. O ministério de uma só pessoa. O pastor Osmar teve esse ministério, o ministério de uma só pessoa. Foi profeta para profetizar a mesma profecia do 7º anjo. Amém? Mas nós não estamos aqui para tirar a honra do pastor Osmar, pelo contrário, estamos aqui agradecidos, felizes e contentes por Deus ter levantado o ministério de João no pastor Osmar. Brana, ele não é Elias, mas ele tinha o espírito e virtude de Elias para restaurar para nós todas as coisas. Eliseu não era Elias, mas o espírito, o ministério de Elias estava sobre Eliseu. É como o ministério de Elias que vai para os judeus também. Mas não é Elias. Elias era o tisbita, ele morreu, acabou. Aquele era o homem Elias, ele morreu. O que vem sobre Eliseu é o ministério de Elias. O que vem sobre William Brana é o ministério de Elias. É como João. João é aquele da ilha de Patmos, mas ele tinha um ministério. Aquele ministério, depois que João parte, volta sobre a esposa de Cristo. A esposa de Cristo, ela profetiza outra vez, mas esposa é mulher, ela não pode pregar. Deus tem que usar um do quíntuplo. Então ele usa um sacerdote, um pastor, chamado pastor Osmar, para representar nós. Amém? Não tem dificuldade para nós criarmos um cavalo de batalha e dividirmos as pessoas, por causa de uma falta de revelação. Então nós estamos aqui para exaltar o cumprimento da palavra, nós não estamos aqui para exaltar o homem, mas o ministério de Deus, porque é isto que é os profetas, é o ministério de Deus nos homens. Os homens são fracos, frágeis, falhos, todos nós, mas é o ministério de Deus agora, continuando com homens que vai levar a mensagem de João fielmente, como nós aprendemos. Que a graça de Deus esteja sobre nós, os ministros que têm esta incumbência, de levar a mesma mensagem, que Deus conserve nós, os ministros sábios, em ficar com o quê?
João pregou, né? Porque o próprio pastor Osmar pregou isso, eu não sou João, né? Ah, mas o homem de Deus não identifica a si mesmo. Mas que João é esse que vocês creem? É o João da ilha de Patmos? Ou é o ministério de João num homem aqui? É isso que nós pregamos, né? João, como o pastor Osmar pregou, é um ministério, né? O pastor Osmar é profeta? Sim, mas qual é o profeta que vocês creem que o pastor Osmar é? Não adianta vocês quererem bajular o pastor para projetar vocês para a congregação. Nós temos que falar a verdade. O pastor Osmar, ele é profeta dentro do 7º selo, como a noiva de Cristo é. Amém? Então, a gente é agradecido por cada um de vocês, né? A gente tem que ficar esfregando a mão aqui, porque está frio. Ou colocar uma luvinha de pelica, né? Como diz o profeta, né? Pregador com luva de pelica. Mas Deus vai aquecer os nossos corações com a palavra, né? E voltando aqui para o nosso tema, né? Eu queria falar um pouquinho sobre Moisés, Jesus e Brana. 3 ministérios infalíveis do próprio Deus. 3 ministérios infalíveis. Estes 3 homens tiveram um ministério infalível. O que é um ministério infalível? Só Deus, irmãos, é infalível. O homem é falho. E se estes homens foram infalíveis, é porque não foram eles, era Deus neles. E quando nós observamos essas 3 manifestações de Deus na terra, esta última que é o que é a nossa, é o nosso dia, é a manifestação de Deus para nós, esta revelação da presença de Deus na terra, ainda que nós não vimos em carne, Brana, mas nós cremos, nós somos mais bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos. Esta última manifestação de Deus na terra, ela é exatamente a mesma de Moisés e a mesma de Jesus. O ministério de Moisés era o ministério do próprio Deus. Moisés não respondia por si mesmo, era Deus que falava por Moisés. Jesus não respondia por si mesmo, ele falou, eu só faço o que o Pai me mostra, é o Pai que me enviou, eu venho em nome do Pai, é o Pai que fala através de mim, não sou eu, é o Pai que faz as obras. Deus, o Pai sustentando Jesus. E com o irmão Brana não foi diferente, o irmão Brana só fazia o que Jesus lhe mostrava, não era o irmão Brana, era Jesus em Brana. Quando o irmão Brana se refere a São João 14:12, aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Jesus não está transferindo a sua glória para outro homem, é porque aquele que crê em mim é o Espírito Santo, que viria em nome do Pai para estabelecer o ministério da revelação em Brana. Amém? Então era o mesmo Jesus da Galileia, mas num gentio chamado Brana, fazendo obras maiores. O irmão Brana, Jesus em Brana fez obras maiores. Ele falou aqui em Jeffersonville, eu vi Jesus fazer mais no meu ministério aqui em Jeffersonville do que em todos os 3 anos do ministério de Jesus. Aquele que crê em mim. Jesus não estava transferindo a glória dele para Brana, não. Era Jesus em Brana fazendo as mesmas obras. O ministério do irmão Brana, ele diz na mensagem dos selos, este 7º anjo, ele não tem nenhum ministério em particular, porque o ministério de Brana era manifestar o Filho do Homem. O ministério de Jesus não era dele, mas ele veio para manifestar o Pai para os homens. Pai, eu fiz eles conhecerem o teu nome. A mesma coisa é o William Brana, ele podia dizer, Pai, eu fiz eles conhecerem teu novo nome. Como que Jesus fez o povo conhecer o nome do Pai? Na carne. Porque um profeta, nós temos aprendido que é um revelador divino da palavra escrita em sua própria vida, né? A mesma coisa é Jesus. Brana poderia dizer, Pai, eu fiz eles conhecerem o teu novo nome. Porque o profeta disse que um gentio levaria o nome de Deus. Porque um judeu levou o nome de Deus. Deus já manifestou o seu nome. Deus, como nós lemos aqui, já escreveu sobre nós o seu nome. Quando Jesus veio, foi escrito sobre nós o nome de Deus. Numa pedra de esquina, numa pedra branquinha de esquina.
Porque isto que era Jesus, uma pedra de esquina. O que tinha na pedra de esquina? O nome de Deus. Cinco letras. A graça de Deus. E quando Jesus retorna no 7, ele vem para manifestar o novo nome de Deus. Como que é escrito sobre nós também, porque a Bíblia diz que ele escreveria sobre nós também o meu novo nome. Quando ele vem para revelar os selos na pedra de coroa, você tem o nome de Deus, Jesus, na pedra de esquina, como fundamento. Mas quando ele retorna para aperfeiçoar a igreja, é uma pedra de coroa. Então ele vem para escrever em nós agora o novo nome, porque é uma pedra de coroa. Então, nós recebemos uma pedra branca de esquina com o nome Jesus. Pedro recebeu, nós recebemos. Deus escreveu. Quando nós somos batizados em nome de Jesus, é Deus escrevendo sobre nós o seu nome. Bom, é a Bíblia que diz que Deus tem nome e novo nome. Por que nome e novo nome? Porque tem duas vindas. Ele não poderia retornar com o nome Jesus, porque aquele nome Jesus pertence ao homem da Galileia. É dele. Quando ele retorna para manifestar obras maiores, ele tem que usar o novo nome, e ele escolhe um gentil. Por isso, o irmão Branham representa o Filho do Homem. Ele não é o Filho do Homem, mas ele manifestou o Filho do Homem. Como que ele manifestou o Filho do Homem? Ele foi o representante terreno do Filho do Homem, porque Filho do Homem é Deus numa carne. Quando ele desce do céu, ele é Filho de Deus. Filho de Deus, ele não pode pregar. Filho de Deus, ele é intercessor. Para ele abrir os selos, ele tem que pregar os selos. É isso que é a abertura dos selos. Isso que é profetizar os selos. É pregar os selos. E quem prega é um homem. Tem que ser um homem aqui na terra. Por isso o irmão Branham teve que ceder o seu corpo para o Filho de Deus, e o Filho de Deus se tornar filho do homem, terminando a dispensação da intercessão do Filho de Deus, vindo à terra para ser filho do homem. O irmão Branham não tinha um ministério próprio. Olha Moisés não tinha um ministério próprio. Quem escreveu a lei não foi Moisés, foi o próprio Deus com o seu dedo. Jesus não tinha um próprio ministério, ele era o ministério do Pai. Por isso eu vim e manifestei os teus nomes a eles. Eu vim em nome de meu Pai, fazer as obras de meu Pai. Não é eu que faço, é o Pai. Então, Deus falava por Moisés, Deus falava por Jesus, e Deus falou por Branham também, porque Branham não tinha o seu próprio ministério, mas ele considerou, este é o meu ministério. Qual que era o ministério do irmão Branham? Era o mesmo ministério de Jesus. Quem que era o coração de Jesus? O coração de Branham. Quem que era o coração de Branham? O coração de Jesus, porque é isso que você tem que entender, como eu me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus, o Pai, fez do coração de Cristo seu trono. Jesus fez o nome de Jesus seu nome. Quando ele vem no 7º anjo, é isto exatamente. Assim como eu me assentei com meu Pai no seu trono, assim como eu recebi o nome do Pai no seu trono, Jesus, assim o vencedor da última era, o 7º anjo, se assentará comigo no meu trono. Então forma-se uma perfeita unidade. O irmão Branham, irmãos, naquela unidade, ele desapareceu. O irmão Branham, o nosso irmão Branham, naquela unidade, ele desapareceu. Porque quem ia brilhar, quem ia ser exaltado, magnificado, era Jesus em um corpo humano. Isto é, o irmão Branham saiu de cena. Quando ele subiu naquela nuvem, ele desceu homem e Deus. Ele subiu um homem, mas quando ele desceu com o ministério do próprio Jesus Cristo. É isso que ele explica para nós aqui. Ele teria o ministério do próprio Jesus Cristo. Então não era ministério dele, era do próprio Jesus Cristo. Mas quando Cristo tomou o coração de Branham, formou-se uma unidade perfeita, a ponto de Jesus fazer do coração do 7º anjo o seu trono, a ponto de Jesus fazer do nome do nosso irmão Branham o seu novo nome. E aí ele entregar para nós o que era de Jesus, a abertura dos 7 selos, o livro, isso aí era ministério de Jesus. Amém? Ministério do profeta Moisés, o que era? 10 mandamentos, mas quem que escreveu? Foi Moisés ou foi o dedo de Deus? Foi Deus. Moisés tinha o ministério do próprio Deus, o eu sou. O que ele levou, o fundamento da lei, era o ministério do próprio Deus. Era infalível, porque foi Deus que escreveu nas tábuas da lei.
Por que não falhava? Porque era o ministério do próprio Deus. É só assim para você entender o que o profeta diz. É que este último mensageiro teria o poder da infalibilidade. Quem terá, pois, o poder da infalibilidade? Deixa eu achar aqui para os irmãos. Olha aqui na mensagem, nós vamos ler bastante isso aqui, talvez eu possa ser um pouquinho repetitivo, mas isso aqui é importante. É porque a revelação, ela não é simples, precisa-se de atenção e de eleição, né? E muitas coisas, é uma segunda vez que você ouve que você capta, né? Muitas vezes é uma terceira vez que você ouve que você capta. Você pode tomar as escrituras, elas são inspiradas. Você pode ler uma escritura hoje e Deus te mostrar algo ali. Mas se você ler amanhã, você vai ter uma nova inspiração, você vai ver algo que você não viu. Foi assim que aconteceu com nós, né? Então, quando o Mombrana diz aqui no parágrafo 162 da Era de Laodiceia, ele diz assim, ó: uma vez mais Deus revelará a verdade como fez a Paulo. E é bom nós prestarmos bastante atenção nisso aqui, porque isto aqui, se a gente aplicar isso aqui nesses três ministérios, Moisés, Jesus e Brana, você vai entender porque eram ministérios infalíveis, ministério do próprio Deus. Nós estamos aqui exaltando o ministério de Deus no homem, não o homem, porque o homem não é nada, nós não somos nada. O irmão Brana não era nada, Moisés não era nada, João não é ninguém, nós não somos ninguém, é Deus em nós, né? E nós não estamos aqui para aparecer, para querer alguma coisa, não, nós só queremos ir no rapto, e para irmos no rapto temos que pregar o que é a verdade, o que é a realidade. Então a nossa preocupação é entregar exatamente o que o pastor Osmar entregou para nós com o ministério de João, porque o pastor Osmar, a preocupação dele foi de entregar exatamente para nós o que o Mombrana entregou, né? Então nós estamos aqui para tirarmos o benefício de algo verdadeiro, e Deus nos ajude a sermos verdadeiros quando falamos, que Deus esteja nos nossos lábios quando pregamos, para não enganarmos o povo, para não querermos algo para nós, mas apontarmos Deus, porque é Deus que merece, né, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O irmão Brana veio para exaltar Jesus, o ministério de Jesus. O João, o ministério da esposa, é para exaltar o ministério de Jesus em Brana, da forma certa. Então, olha, nesses dias do sétimo mensageiro, nos dias da Era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo. Ele falará claro. E aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. Aqueles que o ouvirem serão abençoados. Amém? Este parágrafo nós vamos usar bastante, mas era este que eu estava querendo passar para os irmãos, olha, é 44. Por quê? Veja, quem, pois, terá? Há também opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina maior, na qual todos concordam. Quem, pois, terá, olha aqui, o poder da infalibilidade? Quem receber este profeta em seu próprio nome? Bom, o Mombrana não estava falando dele, porque o Mombrana não tem ministério para começar, muito menos infalível. Quem tem ministério infalível é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem ministério infalível é o eu sou da sarça ardente que entregou os 10 mandamentos para Moisés. É Deus que é perfeito e infalível, porque é impossível que Deus minta. Deus não é homem para se arrepender, e Deus, ele também não é homem para mentir. Deus é infalível. Então, quando o homem tem uma mensagem infalível, não é o homem, é Deus no homem. Quem, pois, terá o poder da infalibilidade, a qual há de ser restaurada nesta última era, porque esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. E isso quer dizer que teremos de novo a palavra. A palavra é infalível, porque o que a palavra diz acontece. O que a palavra diz é criado. O que a palavra profetiza não volta atrás. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, porque as palavras de Jesus eram as palavras do próprio Deus. As palavras de Moisés, quem que escreveu? Não foi Moisés, foi o dedo do próprio Deus.
Quem era responsável por Moisés? Deus. Bom, aquela coluna de fogo, ao aparecer sobre Moisés, ao aparecer sobre Jesus e Brana, Deus estava chamando a responsabilidade daqueles 3 ministérios para ele. Por isso, o que nós vemos aqui, olha, que o irmão Brana diz na mensagem aqui, olha, que é muito bom a gente observar isso aqui, para dar consistência no que falamos, no que pregamos, o que o próprio profeta disse aqui, olha, eu quero que vocês observem algo. Ele só tinha, o terceiro êxodo, ele só tinha 2 que foram para a terra prometida, ele escolheu tirá-los. E o que ele escolheu para tirá-los? Políticas, organizações? Não. Ele escolheu um profeta com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo, para que o povo não se enganasse. O que o profeta disse era a verdade. Deus desceu em uma coluna de fogo, olha aqui, ó, e vindicou-se a si mesmo naquele homem, no nome daquele homem, e mostrou sua palavra. A coluna de fogo é a voz do sinal, diz o profeta. É a voz do sinal, a voz do próprio Deus, a voz da coluna de fogo, que tinha que estar num homem. Então, quando esta coluna de fogo anuncia Moisés, ele diz: desci para libertar os filhos de Israel. Quando ele vem em Jesus, eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Quando ele vem em Apocalipse 10:7, vi outro anjo forte que descia do céu. Foi as 3 vezes em que o próprio Deus tomou sobre si um ministério na terra, mas ele tinha que estar num homem. E quando ele tomou Moisés, não era Moisés, você vai ser Arão vai ser profeta, você vai ser Deus. Deus estava assumindo o controle de Moisés, Deus estava vindicando Moisés como ele mesmo, uma pessoa de Deus. Jesus é a mesma coisa, Jesus tinha o ministério do Pai, o próprio Deus. Brana é a mesma coisa, meu irmão. Então é 3 perfeito, Deus é perfeito em 3. Então, olha aqui, ó, a coluna de fogo, também nesta mensagem aqui, o desvelar de Deus, a coluna de fogo aparecendo visivelmente entre nós, identificando que a mensagem está correta. O que era aquela coluna de fogo sobre Moisés, sobre Jesus, sobre Brana? Era a voz do sinal, a voz da coluna de fogo, anunciando que as palavras daqueles homens eram as palavras do próprio Deus. E se você ver o que significou as leis, o que significou os 4 evangelhos e o que significou a abertura dos 7 selos, irmãos, foi Deus falando com o povo. O Jesus disse, o Paulo disse, né? E havendo Deus antigamente falado através dos profetas, a nós nestes últimos dias falou-nos através do Filho. Olha, a coluna de fogo aparecendo visivelmente entre nós, identificando que a mensagem está correta, como ele fez no Monte Sinai. Lembre-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou e os guiou para fora do Egito. Veja, porém, ali, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos, o irmão Brana faz um parênteses, 7 selos apresentados. Amém? Deus desceu diante das pessoas e provou que Moisés era enviado dele. Isso mesmo, em uma coluna de fogo que Moisés disse que vira na sarça ardente e falara com ele. Amém? Mas vamos acompanhar aqui um pouquinho mais desse raciocínio para os irmãos verem. Então, quando nós falamos do profeta desta última era, Apocalipse 10, não estamos falando de um simples profeta. Não estamos desprezando os outros profetas. Tivemos grandes profetas de Deus, mas em especial esses 3, que nós temos que observar. 3 profetas que não foram só profetas. Mas que foram profeta e Deus ao mesmo tempo. Então, 3 obras que um profeta só não podia realizar. 3 obras que simplesmente o ofício de um profeta não podia realizar.
Tinha que ser o próprio Deus executando aquela obra. Mas Deus não escolheu o vento, as árvores, o sol para pregar o evangelho. O profeta diz isso. Deus escolheu o homem. E naquela simplicidade do homem, ele esconde-se dos sábios e entendidos, e naquela mesma simplicidade se revela aos seus eleitos. Porque o eleito não tropeça com o homem, mas ele vê Deus no homem. O incrédulo, ele tropeça com o homem, porque ele não pode crer que Deus está num comedor de arroz e feijão. E Deus não trabalha fora de um comedor de arroz e feijão. O próprio Jesus era um comedor de peixe, de pão. Jesus, a cabeça dele doía. Era um homem, mas ele era Deus também. Então você tem que ver quando profeta Deus, o que é profeta Deus? É Deus e homem ao mesmo tempo. Você tem que ver a parte humanística daquele homem, mas você tem que saber que aquele mesmo homem carrega a parte divina, que é de Deus. Amém? Então nós temos que saber diferenciar para levar a honra não para o homem, mas para Deus. O problema é que Satanás perverte a visão das pessoas e elas acabam adorando o homem no lugar de Deus. Falta de revelação. Então veja, 3 obras que um profeta só não podia realizar. Ficar de olho no relógio aqui, para nós não avançarmos muito no horário. Já é 8h05, já está quase na hora de acabar. Passa rápido, né? Então, olha aqui, tinha que ser o próprio Deus executando a obra. Deus, em cada uma dessas ocasiões, teve que Ele próprio descer do céu, na terra, e ter um ministério divino e infalível. Divino e infalível. Olha aqui que o Mombrana diz aqui, esses parágrafos são coisas que são esclarecedores para nós. Isso aqui não estava saliente para nós enquanto João não profetizou outra vez. A mensagem da era de Laodiceia, quanto tempo nós tivemos esta mensagem na mão? Na primeira e segunda etapa. Mas a unção que estava sobre nós era de cura divina, era de testemunho de cura divina, de discernimento de espírito, do profeta. Não estava sobre nós a unção do 7º anjo. Quando João profetizou de novo, sendo Apocalipse 10, do 8 ao 11, ele tinha a unção do 7º anjo. E todos os eleitos que ouviram João, tinham a unção do 7º anjo. Era a unção de comer o livrinho, meu irmão. Às vezes a pessoa não tem unção para aquilo. Você pode, às vezes, pregar para os nossos irmãos da primeira e segunda etapa, se eles não tiverem unção do 7º anjo, eles vão ficar só com o ministério de Elias. Eles vão continuar pregando, olha, Elias já veio. Mas você nunca vai ouvir eles pregar, Jesus já veio. Porque Jesus já veio, é a unção do 7º anjo. Elias já veio, é a unção da primeira e segunda etapa. Nós tivemos essa unção, nós pregamos isso. Mas por que nós não vimos isso que nós estamos pregando? Porque isso aqui é unção da terceira etapa, isso aqui é unção do 7º selo, isso aqui é unção do 7º anjo, isso aqui estava aberto e nós não víamos, porque a escritura pertencia a um homem. Apocalipse 10, do 8 ao 11, era um ministério que Deus daria a um homem como uma chave para abrir aquilo, e Deus deu para o pastor Osmar. O povo pode espernear, dizer o que quiser de nós, mas nós não estamos exaltando o homem. Quando você crê no homem que Deus enviou, você está exaltando Deus, porque o próprio Jesus disse, aquele que recebe quem o envio, a mim me recebe, e quem recebe, recebe aquele que me enviou. Então quando você recebe o pastor Osmar, você não está recebendo o pastor Osmar, você está recebendo aquele que enviou o pastor Osmar. Então as pessoas tinham a unção de Elias, mas não tinham a unção do 7º anjo. Olha, eu nem sabia que tinha diferença do ministério de Elias, do profeta, e do 7º anjo. Para mim era uma coisa só. Quando eu ouvi João pregar, eu percebi que eu tinha a unção de João para ver aquilo. Porque não adianta João pregar com a unção do 7º anjo e não tiver eleitos com a unção do 7º anjo para captar. E antes de Deus enviar uma unção para vivificar a escritura do dia, essa escritura, irmão, já tem que estar dentro de nós. Porque João, Brana, não veio colocar algo dentro de nós, não, eles vieram extrair algo de nós, porque cada eleito já vem com a semente da palavra falada dentro de si. Deus não coloca isso agora,
Deus já nos fez com esta semente. E nós tínhamos a semente dentro de nós, da primeira e segunda etapa. Quando você ouviu dizer que Elias já veio, aquela unção pôs para fora esta semente, você creu. Mas você não tinha só a semente da primeira e segunda etapa, de Malaquias 4, 5, de Elias, Mateus 17, 11, você tinha uma semente do sétimo anjo, e quando João profetizou a mensagem do sétimo anjo, isto brotou. O que Deus fez ao dizer para o Mombrana, não expliques? Ele reteve aquela unção para a esposa, ele ia transferir aquela unção para a esposa. O irmão Brana, ao não explicar, ele reteve a unção, ele levou consigo a unção, e aquela unção retornou em Apocalipse 10, do 8 ao 11, quando aquilo veio sobre João, o pastor Osmar, e ele pregou, tinha uma semente da terceira etapa, do sétimo selo, tinha uma semente do Filho do Homem dentro do nosso coração, e o que foi que João fez ao profetizar de novo? Ele tirou isso de dentro de nós. Isso já estava dentro de nós. Por isso não adianta você pregar para as pessoas esta mensagem, se elas não tiverem identificação com isso, okay? Se elas não tiverem semente para isso. Quantos irmãos nossos, da primeira e segunda etapa, que você joga água, prega, fala e não brota, não tem semente para aquilo. Porque se tiver semente, não precisa jogar muita água não, a semente brota. A semente brota, um pinguinho de água que cair numa semente eleita, meu irmão, ela brota para ser aquilo que Deus determinou que ela fosse. Amém? Então tudo é Deus, o profeta diz, é Deus nas duas extremidades, é Deus no que dá e é Deus no que recebe, tá certo? Então Deus, Ele está vindo na igreja ouvir Deus falar, o profeta diz isso, Deus vem na igreja ouvir Deus falar. Porque é o Espírito Santo no que prega e no que recebe. Se o mesmo Espírito Santo que estava no pastor Osmar, se a mesma unção que estava sobre João não estivesse em nós, não ia adiantar nada. O trabalho não é do homem, não é pelo muito pregar, falar, chacoalhar a pessoa que ela vai crer nisso, não. Eu sempre digo que o eleito não dá trabalho para Deus. Ele lê uma coisinha só, aquilo chama a atenção dele. Não precisa muita coisa. Nunca se preocupe, porque o eleito nunca vai tropeçar em nada. O eleito não vai se escandalizar. Não vai ser irmão que vai jogar o eleito para fora da igreja. Não vai ser o pastor que vai fazer isso, não, porque o eleito não tropeça. O eleito é predestinado para herdar o céu. Amém. E você mostra sua eleição quando você crê naquilo que está sendo pregado, porque é a palavra. O tempo passa, né? Olha aqui. Que parágrafo tremendo. Nesses dias do sétimo mensageiro, deixa eu ver se é isso mesmo. Não é isso. É aqui, ó. Amanhã nós continuamos bem aqui, tá bom? Porque o tempo é muito curto, né? Opiniões divididas acerca de pontos menores, acerca de uma doutrina, da qual todos nós concordamos, mas quem terá o poder da infalibilidade? Aqui está escrito errado, eles colocaram infabilidade, é infalibilidade, o qual há de ser restaurado na última era, porque a última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isto quer dizer que teremos, né? Será, olha aqui, ó, será um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta de todas as eras, desde Enoque, porque este homem, de fato, terá o ministério profético de pedra de coroa. Por que Jesus tinha um ministério da infalibilidade também? O ministério de Jesus era ministério de pedra de esquina, o ministério do próprio Deus. Moisés tinha o ministério da infalibilidade, porque era o ministério do próprio Deus. Quem escreveu nas pedras? Deus. Quem escreveu os 4 evangelhos? Jesus. Quem abriu o livro do Apocalipse? Brana, Jesus em Brana. Não foi o irmão Brana. O irmão Brana diz, é ele que abriu esses selos. Quem que abriu os selos? Quem que pregou os 7 selos, irmãos? Porque é isto que é abrir os selos.
Quando a gente fala que o livro foi aberto, ele foi pregado, foi revelado. Quem fez isso? Um homem. Moisés carregava nas suas mãos as 2 pedras. O que tinha naquelas pedras? Os 10 mandamentos. O fundamento da fé judaica estava ali nas mãos de Moisés. Estava onde? Em uma pedra. O que é pedra? Revelação. Aquilo era a forma rústica da lei, porque aquilo era natural. Depois vinha o espiritual. Mas mesmo o natural, pedra representa a revelação. Aonde estava a lei de Moisés? Na pedra, na revelação que Moisés carregava. E ele entregou para o povo, não era o ministério dele, o ministério de Moisés era o ministério do próprio Deus. Deus autenticou Moisés com a voz do sinal, a voz da coluna de fogo. Olha, porque este homem, amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque este homem de fato terá o ministério profético de pedra de coroa, porque este homem, quem? Jesus, terá de fato o ministério de pedra de esquina, o fundamento da fé cristã. Moisés tinha o ministério profético das pedras da lei, o ministério infalível, escrito pelo próprio dedo de Deus. Jesus tinha o ministério infalível de pedra de esquina. Era Deus em Jesus escrevendo nas tábuas do nosso coração os mandamentos da lei, através do amor, o novo mandamento, que ele deu. E agora, novamente, o irmão Brana, ele tinha o ministério de pedra de coroa. O ministério de pedra de coroa é o ministério do próprio Jesus Cristo. Aquele mesmo Jesus que esteve na pedra de esquina, retorna na última era, coroando um ministério de 7 eras, com um ministério de pedra de coroa. Jesus retornando para a igreja, irmãos. Jesus aperfeiçoando a graça. Porque Brana é 7, o 7 aperfeiçoou os 5. Brana aperfeiçoou Jesus. Não, é o mesmo Jesus terminando o ministério. Não quer dizer que Brana é melhor, não. Mas Jesus sem Brana não é perfeito, porque Jesus é graça, 5, e precisava de Jesus vir em carne, revelar os 7 selos e trazer uma mensagem de perfeição. Então é o mesmo Jesus retornando à terra, num corpo gentil, levando um nome gentil, para aperfeiçoar o ministério da graça. Amém? E olha aqui, e Deus o mostrará. Olha aqui, ele não necessitará falar por si mesmo. Amém? Guarde isso aqui, nós vamos continuar amanhã a partir disto e ver que nenhum deles falou por si mesmo. Todos eles foram representados pela voz do sinal. O que é a voz do sinal? A voz do próprio Deus, da coluna de fogo, autenticando, a coluna de fogo sobre Moisés, a coluna de fogo sobre Jesus, a coluna de fogo sobre Brana, era Deus assinando e dizendo, é o meu ministério, não é de homem. Mas Deus precisava da parte humana. Por isso, Deus profeta. É o divino com o terreno se unindo para trazer uma mensagem para os filhos de Deus. Precioso Pai, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de falar destas coisas tão maravilhosas que alimentam a nossa alma, Senhor. Este é o alimento da sua igreja, da noiva, é comer o livrinho como João comeu, Pai. E nós estamos aqui comendo esse precioso livrinho que o Senhor deu para João e João deu para nós. Em nome do Senhor Jesus, recebe toda a honra, toda a glória e toda a adoração e louvor, Pai. Amém. Trombeta já tocou, 7 selos revelou, a voz dos 7 trovões. Um novo nome de Deus, só o eleito receber, já nos foi manifestado. Foi João quem nos mostrou, com João agora estou, eu não sou mais enganado, pois o tempo acabou, Jesus Cristo
Cristo já desceu, com sua noiva casou. Nós já estamos casados com a palavra da hora. Temos que profetizar que o Cordeiro hoje é leão e em juiz se transformou. Ele já saiu do trono, tudo consumado está. Falta pouco, meu irmão, e não desanimes não, muito em breve partiremos. A trombeta já tocou, 7 selos revelou, a voz dos 7 trovões. O novo nome de Deus, só o eleito receber, já nos foi manifestado. Foi João quem nos mostrou, com João agora estou. Eu não sou mais enganado, pois o tempo acabou. Jesus Cristo já desceu, com sua noiva casou. Nós já estamos casados com a palavra da hora. Temos que profetizar que o Cordeiro hoje é leão e em juiz se transformou. Ele já saiu do trono, tudo consumado está. Falta pouco, meu irmão, e não